Olá amigos, nonos anos, tudo bem? Mais uma videoaula para vocês, vamos direto ao assunto, né? Agora, a sequência daqueles agrupamentos de países que eu havia falado nos vídeos anteriores, né? Agora, vamos falar do G20 um pouco aí. O que é o G20? O G20 é o grupo de países mais falado, né? Mais badalado atualmente. O G20 ele surge o quê? Na última década, na década de 2000, né? Principalmente quando as discussões em relação ao comércio mundial, em relação à questão do protecionismo, ficaram muito afloradas. Tiveram um rixa muito grande, né, em termos de OMC, em termos de países emergentes, a questão do protecionismo. Então se formou, né, o G20, que é os países desenvolvidos, né, mais os países emergentes. Esses países desenvolvidos que eu falo são aqueles países do G7, depois os BRICS, que são os emergentes, e outros emergentes também, totalizando 20 economias. Essas 20 economias, né, esses 20 países, meus amigos, para você ter uma ideia do nível da desigualdade no planeta, essas 20 economias, elas congregam, né, 80 a 85% da riqueza mundial. Olha só, 20 países vão concentrar cerca de 80 a 85% da economia mundial, do comércio mundial, do PIB mundial. Né? Então, um disparate, né? Você tem uma desigualdade entre os países do norte e os países do sul, né? Assim, bastante forte. Difícil de você modificar esse cenário. Por quê? A economia ela está em torno fundamentalmente desses 20 países. Tá? Naquele eixo ali, América do Norte, Europa, Japão, né? E América Latina aqui, um pouco da África, no caso a África do Sul, né? Os países ali do Oriente Médio, Arábia Saudita. Então você tem esses 20 países congregando, né, 80 a 85% da riqueza do PIB mundial. Isso é muito sério, né? O restante fica com a sobra. Nós temos mais de 200 países no planeta. O restante fica com a sobra. Olha só. Então vou citar aqui alguns países que fazem parte do G20. Precisa saber decorar os 20 países? Não, não tem necessidade disso. Né? Então o G20 é formado pelos países desenvolvidos, aqueles que eu falei para vocês no G7, né? A Rússia que está envolvida no BRICS, né? Então, países desenvolvidos do G7, né? Os mais industrializados do planeta, mais BRICS, mais outros emergentes. Quais são esses outros emergentes? Vou citá-los alguns para vocês aqui. Eu vou citar alguns para vocês, né? A Argentina, nossa vizinha aqui, né? O México, a Coreia do Sul, a Turquia, a Arábia Saudita, né? Entre outros países. Então, esses 20 países, eles têm uma importância no cenário econômico mundial muito grande, certo? Então, acaba aqui esse assunto de agrupamento de países, certo, meus amigos? Vai aparecer muito em texto para vocês em questões aí. Grande abraço. Até a próxima videoaula. Estudem, né? Aproveite esse tempo para estudar, para fazer leituras. Vamos colocar em dia. Abração para vocês.